Lendo a Bíblia com William Camelo. Dia 3 de abril, Deuteronômio 23, 1 a 25, 19. Se um homem tiver os testículos esmagados ou o membro amputado, não terá permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Se alguém for filho ilegítimo, nem ele nem seus descendentes até a 10ª geração terão permissão de entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Nenhum amonita ou moabita e nenhum de seus descendentes até a 10ª geração terá permissão de participar das reuniões sagradas do Senhor. Essas nações não os receberam com alimento e água quando vocês saíram do Egito. Em vez disso, contrataram Balaão, filho de Beor, nascido em Betor, na Mesopotâmia, para amaldiçoá-los. Mas o Senhor, seu Deus, se recusou a ouvir Balaão e transformou a maldição em bênção, pois o Senhor, seu Deus, os ama. Enquanto viverem, jamais promovam o bem-estar e a prosperidade dos amonitas ou moabitas. Não mostrem ódio aos edomitas, pois são seus parentes, nem aos egípcios, pois vocês viveram como estrangeiros entre eles. A 3ª geração de edomitas e egípcios poderá entrar nas reuniões sagradas do Senhor. Quando saírem para guerrear contra seus inimigos, mantenham-se afastados de tudo que é impuro. O homem que ficar cerimonialmente impuro por causa de uma poluição noturna sairá do acampamento e ficará fora o dia todo. Ao entardecer, ele se banhará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem uma área fora do acampamento onde possam fazer as necessidades. Cada um deve ter uma pá como parte de seu equipamento. Quando forem evacuar, cavem um buraco com a pá e cubram as fezes. O acampamento deverá ser santo, pois o Senhor, seu Deus, anda no meio dele para proteger vocês e derrotar seus inimigos. Cuidem para que ele não veja em seu meio qualquer coisa vergonhosa e se afaste de vocês. Se escravos fugirem e se refugiarem com vocês, não os devolvam a seus senhores. Permitam que eles vivam em seu meio em qualquer cidade que escolherem e não os oprimam. Nenhum israelita, homem ou mulher, se dedicará à prostituição em templos idólatras. Quando apresentarem uma oferta para cumprir um voto, não tragam à casa do Senhor seu Deus nenhuma oferta proveniente dos lucros de uma prostituta ou de um prostituto, pois ambos são detestáveis ao Senhor seu Deus. Não cobrem juros sobre os empréstimos que fizerem a um irmão israelita, seja de dinheiro, de alimento ou de qualquer outra coisa. Poderão cobrar juros dos estrangeiros, mas não cobrarão juros dos israelitas, para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que fizerem na terra da qual estão prestes a tomar posse. Quando fizerem um voto ao Senhor, seu Deus, cumpram-no prontamente. O Senhor, seu Deus, cobrará de vocês o cumprimento dos votos ou serão culpados de pecado. Não é pecado deixar de fazer o voto, mas se fizerem um voto voluntário, cumpram cuidadosamente a promessa feita ao Senhor, seu Deus. Quando entrarem no vinhedo de seu vizinho, poderão comer uvas até se saciarem, mas não as levem num cesto. E quando entrarem no campo de um vizinho, poderão apanhar as espigas de cereal com as mãos, mas não usem a foice para cortá-las.
Se um homem se casar e a esposa não for do seu agrado, porque ele descobriu alguma coisa vergonhosa da parte dela, ele escreverá um certificado de divórcio e o dará a ela, mandando-a embora de sua casa. Depois de partir, ela poderá casar-se com outro homem. E se este também a rejeitar e escrever um certificado de divórcio e o der a ela, mandando-a embora de sua casa, ou até mesmo se ele morrer, o primeiro homem que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, pois ela foi contaminada. Isso seria detestável para o Senhor. Não tragam culpa sobre a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. O homem recém-casado não será recrutado para o serviço militar, nem receberá nenhuma outra responsabilidade oficial. Estará livre para passar um ano em casa, proporcionando alegria à mulher com que se casou. Não tomem um conjunto de pedras de moinho, nem mesmo só a pedra de cima, como garantia de uma dívida, pois o dono precisa das pedras para obter seu sustento. Se alguém sequestrar um irmão israelita e o tratar como escravo ou o vender, o sequestrador terá de morrer. Deste modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Em todos os casos de lepra, cumpram com extremo cuidado as instruções dos sacerdotes levitas. Obedeçam a todos os mandamentos que eu dei a eles. Lembrem-se daquilo que o Senhor, seu Deus, fez com Miriam durante sua jornada no deserto depois que vocês saíram do Egito. Se um de vocês emprestar algo a seu próximo, não entre na casa dele para pegar o objeto que ele lhe oferecer como garantia. Espere do lado de fora enquanto ele pega o objeto e traz para você. Se ele for pobre e lhe der o manto como garantia, não o guarde consigo durante a noite. Devolva-lhe o manto ao pôr do sol, para que ele se aqueça durante a noite e abençoe você. O Senhor, seu Deus, considerará isso um ato de justiça. Nunca se aproveitem de trabalhadores pobres e necessitados, sejam irmãos israelitas ou estrangeiros que vivem em suas cidades. Paguem o salário deles todos os dias antes do pôr do sol, pois eles são pobres e contam com isso para viver. Do contrário, quando clamarem contra vocês ao Senhor, vocês serão culpados de pecado diante dele. Os pais não serão executados por causa do pecado dos filhos, nem os filhos por causa do pecado dos pais. Aqueles que merecem morrer deverão ser executados por causa de seus próprios crimes. Sejam justos com os estrangeiros e os órfãos que vivem entre vocês e jamais aceitem a roupa de uma viúva como garantia por sua dívida. Lembrem-se sempre de que vocês foram escravos no Egito e de que o Senhor, seu Deus, os libertou da escravidão. Por isso eu lhes dou estas ordens. Quando estiverem fazendo a colheita de suas lavouras e esquecerem um feixe de cereal no campo, não voltem para buscá-lo. Deixem-no para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. Então o Senhor, seu Deus, os abençoará em tudo o que fizerem. Quando sacudirem as azeitonas de suas oliveiras, não passem pelos mesmos ramos duas vezes. Deixem as azeitonas restantes para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Quando colherem uvas em seus vinhedos, não passem novamente pelas videiras. Deixem as uvas restantes para os estrangeiros, órfãos e as viúvas. Lembrem-se de que vocês foram escravos na terra do Egito, por isso eu lhes dou estas ordens. Quando duas pessoas brigarem e o caso chegar a um tribunal, os juízes declararão
que uma pessoa tem razão e a outra está errada. Se a pessoa que está errada for sentenciada a receber açoites, o juiz ordenará que ela se deite e seja açoitada na presença dele, com um número de açoites proporcional ao crime. Jamais ultrapassem, porém, 40 açoites. Mais que 40 açoites seria uma humilhação pública para seu irmão israelita. Não amordassem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. Se dois irmãos estiverem morando juntos na mesma propriedade e um deles morrer sem deixar filhos, a viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão de seu marido se casará com ela, e eles terão relações sexuais. Deste modo, ele cumprirá os deveres de cunhado. O primeiro filho que ela tiver com ele será considerado filho do irmão falecido, para que seu nome não seja esquecido em Israel. Se, contudo, o homem se recusar a casar-se com a viúva de seu irmão, ela irá até a porta da cidade e dirá às autoridades ali reunidas: o irmão de meu falecido esposo se recusa a preservar o nome do irmão em Israel. Não quer cumprir os deveres de cunhado casando-se comigo. As autoridades da cidade o convocarão e conversarão com ele. Se ainda assim ele insistir e disser: não quero me casar com ela, a viúva se aproximará do homem na presença das autoridades, tirará as sandálias do pé dele e cuspirá em seu rosto. Em seguida, ela declarará: e isso que acontece com o homem que se recusa a dar filhos para seu irmão. Deste dia em diante, a família dele será chamada em Israel de família do descalçado. Se dois israelitas brigarem e a esposa de um deles, na tentativa de livrar o marido de quem o agride, agarrar os órgãos genitais do outro homem, cortem a mão da mulher. Não tenham pena dela. Quando pesarem mercadorias, usem balanças precisas, usem também medidas completas e justas. Sim, usem sempre pesos e medidas exatos e justos, para que tenham vida longa na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Quem engana com peso e medidas desonestas é detestável ao Senhor, seu Deus. Nunca se esqueçam daquilo que os amalequitas lhes fizeram quando vocês saíram do Egito. Eles os atacaram quando vocês estavam cansados e esgotados e feriram mortalmente os mais fracos que ficaram para trás. Não temeram a Deus. Portanto, quando o Senhor, seu Deus, lhes proporcionar descanso de todos os seus inimigos na terra que ele lhes dá como herança, destruam os amalequitas e apeguem a memória deles debaixo do céu. Jamais se esqueçam disso. Lucas 10, 13 a 37. Que aflição as espera, Corazim e Betsaida, porque se nas cidades de Tiro e Sidom tivessem sido realizados os milagres que realizei em vocês, há muito tempo seus habitantes teriam se arrependido de demonstrado isso, vestindo panos de saco e jogando cinzas sobre a cabeça. Eu lhes digo que no dia do juízo Tiro e Sidom serão tratadas com menor rigor que vocês, e você, Cafarnaum, será elevada até o céu, não descerá até o lugar dos mortos. Então, ele disse aos discípulos: quem aceita a sua mensagem também me aceita, e quem os rejeitar também me rejeita, e quem me rejeita também rejeita aquele que me enviou.
Quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: Vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano, mas não se alegrem porque os espíritos impuros lhes obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no céu. Naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, em particular, ele se voltou para os discípulos e disse: Fizestes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Está correto, Jesus disse. Faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhes tiraram as roupas, os espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele, foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: Cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhes pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: Vá e faça o mesmo. Salmos 75, 1 a 10. Graças te damos, ó Deus, graças te damos porque estás próximo. Em toda parte se fala de suas maravilhas. Tu disseste: No tempo que determinei, julgarei com justiça, quando a terra e seus moradores estremecem. Sou eu que mantenho firmes seus alicerces. Adverti aos orgulhosos: parem de contar vantagens. Disse aos perversos: não levantem os punhos. Não levantem os punhos aos céus em rebeldia, nem falem com tamanha arrogância, pois ninguém na terra, de leste a oeste, nem mesmo no deserto, deve exaltar a si mesmo. Somente Deus é quem julga.
Ele decide quem se levantará e quem cairá, pois o Senhor tem na mão um cálice cujo vinho espuma misturado com especiarias. Ele derrama o vinho e todos os perversos o bebem até a última gota. Quanto a mim, sempre anunciarei o que Deus tem feito. Cantarei louvores ao Deus de Jacó, pois Deus disse: acabarei com a força dos perversos, mas farei crescer o poder dos justos. Provérbios 12, 12 a 14. Os ladrões invejam o despojo uns dos outros, mas os justos estão bem arraigados e florescem. O perverso é apanhado na armadilha das próprias palavras, mas o justo escapa desta aflição. As palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado.